Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês o comando range. Tá? O comando range ele gera na verdade uma sequência de números. O que o comando range faz de fato é retornar para o usuário um iterador sobre esses números, mas essa questão de iterador eu não queria abordar agora porque a gente precisa de um embasamento de outros conceitos para poder entender. Por enquanto eu vou abstrair esses conceitos e vou dizer que o comando range ele gera uma sequência de números, tá? Range n gera uma sequência de números, de n números a partir do zero, tá? Então, a partir do zero, se você digitar o comando range passando um número dentro, esse número está sendo representado por n aqui, isso vai gerar uma sequência de n números a partir do número zero. Você pode usar range com um, dois ou três argumentos, tá? Três parâmetros. Range com três parâmetros, para que servem esses parâmetros? O parâmetro start significa o número inicial da sequência. O parâmetro stop significa o número final da sequência. E o parâmetro step significa a diferença entre cada número da sequência. Ou seja, é o passo com o qual a sequência vai progredir. Tá? Vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona no shell do Python. Como é que funciona essa questão do range, tá? Então, range n. Bom, não posso colocar n diretamente, então eu vou colocar aqui range 10, por exemplo. Se eu digitar aqui range 10, como eu estou em Python 3, ele vai simplesmente me imprimir de volta esse range 3 aqui. Por quê? Porque o range 3 é do tipo range 10, 3 não, 10, né? Range 10 é do tipo range, ou seja, é um iterador sobre números, tá? Então, o que eu tenho que fazer para ele poder aparecer aqui é transformar ele em uma lista, tá? Transformar ele em uma lista. Então, quando eu faço isso, quando eu faço um casting para uma lista, ele aparece aqui como uma lista de números, tá? Isso em Python 2, range já retornava uma lista, mas por questões de desempenho, o pessoal de Python que quando migraram para Python 3, né, quando resolveram desenvolver Python 3, fizeram o range retornar um iterador e não uma lista. Se você quiser saber realmente mais a fundo por que essa alteração foi feita de Python 2 para Python 3, eu vou colocar um link na descrição do vídeo e aí vocês podem investigar com mais cuidado, tá? Mas por enquanto, basta você entender o seguinte: se você digitar simplesmente range, ele não vai aparecer. Para ele aparecer a sequência de números, você tem que fazer um casting para list, tá? E aí, o que ele faz é gerar uma lista de números de zero, a partir do zero, até o 10, mas não incluindo o 10, certo? Esse é um intervalo aberto em 10, tá? Intervalo aberto, começando do zero, até o 10. Aberto no 10, fechado do zero, tá? Então, se você lembra um pouquinho de matemática, é assim que funcionam intervalos. Então, veja, se eu quiser gerar um range até o 5, do mesmo jeito, tá? Range até 5 do mesmo jeito. Se você quiser gerar um range de um número negativo, por exemplo, menos 10, isso vai retornar uma lista vazia, tá? Isso vai retornar uma lista vazia. Ele entende que você não tem como, partindo do zero, somando de 1 em 1, chegar até um número negativo, tá? Então isso vai retornar uma lista vazia. Eu posso também fazer um range de vários parâmetros, né, como eu mostrei para vocês lá na apresentação. Então suponha que eu vou iniciar do número 2, vou até o número 15, de 2 em 2. Pronto. Esse range com dois parâmetros, vou fazer com range com dois parâmetros só, do 2 até o 15. Faltou fechar um parêntese. Então, o que ele vai fazer? Pega o primeiro número, que é 2, vai iterando entre esses números, vai gerando esses números, na verdade, até o número 15, sem incluir o 15, tá? O intervalo aberto. Então, você pode fazer range aí para quantos números você quiser, tá? Fazer range para, sei lá, partindo do 30 até o 100. Pronto. Ele funciona também. Então, você pode fazer range dentro daquilo que lhe convier. Isso vai ser muito útil quando estivermos aprendendo o comando for, tá? O comando for ele funciona muito bem junto com esse comando range, tá? Então,
vou colocar um outro parâmetro aqui agora, tá? Então, suponha que eu quero gerar agora apenas os números pares, tá? Os números pares. Como é que eu faço isso? 0, vírgula, até 10, por exemplo, tá? Vírgula 2. Isso quer dizer o quê? Eu vou do 0 até o 10, sem incluir o 10, de 2 em 2 números, tá? O meu passo para soma, para gerar o próximo número, é 2. Então, o que a gente vai fazer? 0, 2, 4, 6, 8. Tá? Esse passo aqui pode ser o que você queira, tá? Esse passo aqui pode ser o que você queira. Exemplo. Então, vamos gerar aqui do 3 ao, sei lá, 30 de 3 em 3. Certo? Ou seja, de 3 em 3 não, né? O passo é 3. Ou seja, cada número que ele vai gerar, ele vai somar 3 ao número anterior. Tá? Então, 3, 6, 9, 12, assim por diante, até o 27, que é o último número antes do 30. Tá? Que é o número último antes do 30. Lembra que o 30 ele não está incluído nessa conta, tá? E aí, veja, você pode também fazer range de trás para frente, certo? Por exemplo, eu vou de 20 até 0 com passo menos 1. Ou seja, o meu número inicial é o 20, o meu último número é o 0 e o meu passo, ou seja, eu vou de menos 1 em menos 1, tá? Porque se eu colocar aqui de 1 em 1, ele vai dar uma lista negativa, ele vai dar uma lista vazia, certo? Então, para eu poder ir do 20 até o 0, eu não posso ir do 20 até o 0 somando 1 a partir do 20. Eu tenho que ir do 20 até o 0 diminuindo 1 dos números em sequência, tá? Então, Enter. E aí ele vai gerar o 20, 19, 18 até o 1. Veja que aqui o último número é o 1, né? Porque é o último número antes do 0, que seria o meu último número da lista, certo? O intervalo é aberto, tá? E aí você pode brincar com o range da maneira que lhe convier, tá? Então eu vou fazer só mais um exemplo aqui. Por exemplo, range 20 até o 10 de menos 2 e menos 2, tá? 20, 18, 16, 14, 12 e assim por diante. Então, por outro lado, se você tentar fazer uma coisa estranha, exemplo, vou colocar aqui range de 20 até 10 de 3 em 3, por exemplo. Ele gera uma lista vazia. List range de 2 até 8 de menos 1 em menos 1. Pronto. Obviamente ele vai retornar uma lista vazia, porque esses ranges aqui eles não fazem sentido, tá? Então, brinca um pouco com o range, porque ele vai ser necessário quando nós estivermos operando com o comando for, tá? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até o próximo vídeo.